Sabe como a vida, de um jeito muito esquisito, te joga em situações que você nunca esperaria? Eu tenho uma história que compartilhei com pouquíssimas pessoas porque ela é complicada. Às vezes, parece que você está se equilibrando numa linha muito tênue entre o certo e o errado. Não porque você quer, mas porque a vida te prepara para isso antes mesmo de começar. Era assim que eu me sentia naquele dia, como se o universo tivesse um senso de humor doentio e eu fosse o alvo da piada. Tudo começou numa tarde de sábado comum. Eu não estava fazendo nada de especial, só cuidando das tarefas preguiçosas de fim de semana. A casa estava silenciosa, o único som era o zumbido da máquina de secar na área de serviço. Eu estava organizando meu guarda-roupa, tentando decidir o que doar, quando encontrei aquela saia antiga. Não me entenda mal, eu normalmente não uso mais esse tipo de coisa. Já passei dessa fase, ou pelo menos eu achava que sim. Mas quando a peguei nas mãos, as memórias vieram com tudo. Era uma relíquia da minha juventude, da época em que a confiança vinha fácil e a vida era cheia de festas e liberdade. Num impulso decidi experimentar. Vesti sem muita expectativa, mas ao me olhar no espelho, não consegui evitar uma risada. Estava mais apertada do que eu lembrava, marcando meu corpo nos lugares errados, ou talvez nos lugares certos. Eu estava apenas vendo se ainda servia quando ouvi a campainha tocar. Quem pode ser? Murmurei para mim mesma. Meu cabelo estava uma bagunça, eu não estava vestida para impressionar ninguém, e com certeza não estava esperando visita. Quando abri a porta, lá estava meu sobrinho, o Caio. O Caio não era mais um garoto. Aos 22 anos, ele tinha se tornado um homem. Ombros largos, uma autoconfiança que preenchia o ambiente. Daquele tipo que entra num lugar e atrai todos os olhares. Ele carregava uma caixa de ferramentas e exibia aquele sorriso fácil que sempre teve. Tia Helena, você ligou por causa da torneira vazando, lembra? Ah, sim, eu tinha esquecido completamente. Claro, Caio. A pia do banheiro de visitas, eu disse, um pouco sem graça com a minha roupa, mas sem querer chamar mais atenção para isso. Dei uma risadinha. Pode entrar. O banheiro é no fim do corredor. Ele passou por mim e eu não pude deixar de notar. Ele hesitou. Por um segundo seu olhar percorreu meu corpo, e então ele desviou o rosto rapidamente. Talvez fosse minha imaginação, mas havia algo diferente nele. Caio começou a consertar a pia enquanto eu voltei para o meu quarto. Mas o tempo todo, eu sentia uma tensão estranha no ar. Não era nada óbvio, apenas inesperado. Sabe aquela sensação de quando o olhar de alguém se demora um pouco demais, mesmo que a pessoa tente disfarçar? Eu ignorei. Achei que estava pensando demais. Afinal, ele era meu sobrinho. Mas então, enquanto eu passava pelo corredor para pegar algo na cozinha, Caio me chamou. Ei, tia, pode vir aqui um segundo? Acho que vou precisar de uma ajuda. O que aconteceu a seguir me deixou ainda mais confusa. Quando entrei no banheiro, Caio estava agachado em frente à pia, com as mangas da camisa arregaçadas, revelando braços fortes e bronzeados. Ele segurava uma chave de grifo com uma mão e apontava para a torneira com a outra. Acho que o cano está entupido, disse ele, olhando para mim. Você pode segurar isso aqui enquanto eu tento desenroscar? Eu assenti. Ele se inclinou para mais perto, e eu podia sentir o calor do seu braço tocando o meu enquanto ele trabalhava. Olhei para ele e foi quando percebi que o Caio não estava focado apenas no cano. Seus olhos desviavam constantemente para mim, como se estivesse tentando decifrar algo. Nada escancarado, algo que outra pessoa talvez nem notasse, mas eu notei. Tudo bem? Perguntei, quebrando o silêncio. Ele me olhou e por uma fração de segundo, vi uma indecisão em seu olhar. Então, ele sorriu seu sorriso relaxado de sempre. Sim, só queria ter certeza de que não vou sujar sua pia. Eu ri nervosa, tentando desviar o olhar. Bom, você é o especialista sem pressão. Mas como eu disse, não pude ignorar como seu olhar se demorou em mim, mesmo que por um instante. Depois de alguns minutos, ele finalmente soltou o cano e se levantou, limpando as mãos. Pronto, vai ficar como novo. Obrigada, eu disse, tentando manter a voz casual. Você me salvou. Ele se encostou na bancada, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sabe, tia, acho que nunca te vi usando algo assim antes. Eu congelei por um momento, sentindo minhas bochechas queimarem. Ah, isso? Ri sem graça, ajeitando a barra da saia. Achei no fundo do armário. Ia doar. Caio não disse nada a princípio, apenas continuou me olhando. Havia algo indecifrável em seus olhos. Então ele sorriu, mas desta vez foi diferente. Quase como se ele soubesse de algo. Bom, ficou ótimo em você, ele disse, a voz mais suave que o normal. Eu não soube como responder. Obrigada, murmurei.
Sentindo-me estranha, virei-me rapidamente para sair do banheiro, esperando criar alguma distância. Mas quando saí, Caio me seguiu e me parou no corredor. Tia, eu me virei para ele, o coração batendo forte. Sim. Ele hesitou, como se estivesse procurando as palavras certas. Você já sentiu que algumas coisas acontecem por um motivo? O que você quer dizer? Perguntei, genuinamente confusa. Ele abriu a boca para dizer algo, mas depois balançou a cabeça e riu. Nada, esquece o que eu disse. Mas eu não consegui esquecer. O jeito que ele me olhou, o tom de sua voz. Ficou comigo por muito tempo depois que ele foi embora. Naquela noite eu estava enrolada no sofá, mudando de canal sem rumo, tentando me livrar do desconforto de mais cedo. Eu repetia para mim mesma que não era nada, que eu estava imaginando coisas. Afinal, Caio era da família. Mas, assim que comecei a me sentir normal de novo, meu celular vibrou na mesinha de centro. Inclinei-me para pegá-lo e vi uma mensagem do Caio. Oi, tia. Posso te perguntar uma coisa? Fiquei olhando para a tela, debatendo se deveria responder. Algo naquele momento parecia errado. Por que ele me mandaria uma mensagem agora? Após um instante, respondi. Claro, o que foi? A resposta dele veio quase que instantaneamente. Eu fiquei pensando. Você estava diferente hoje. Aquilo me pegou de surpresa. Senti meu estômago dar um nó. O que eu deveria dizer? Meus dedos pairaram sobre o teclado enquanto eu pensava em como responder. Finalmente decidi por algo neutro. Eu só estava experimentando umas roupas velhas. Nada demais. Ele leu minha mensagem na hora. Vi a indicação de que ele estava digitando, mas demorou um minuto para responder. Quando sua mensagem finalmente chegou, me pegou totalmente desprevenida. Você estava muito bonita. Sério. Eu pisquei para a tela, meu coração acelerado. Isso era só um elogio inocente ou algo mais? Eu não sabia o que sentir, muito menos como responder. Depois do que pareceu uma eternidade, respondi, obrigada, Caio. Muito gentil da sua parte. Eu esperava que a conversa morresse ali, mas no fundo, eu sabia que não ia. Ele respondeu de novo. Não sei se eu deveria dizer isso, mas eu senti uma coisa hoje. Meu fôlego sumiu. Isso estava entrando em um território perigoso, e eu não sabia como lidar. Caio não era qualquer um. Ele era meu sobrinho. O que quer que ele estivesse pensando ou sentindo, estava errado. Mas em vez de encerrar o assunto, uma parte de mim hesitou. Talvez fosse curiosidade. Ou talvez eu só não quisesse magoar seus sentimentos. Eu não respondi imediatamente. De repente, o indicador de digitando apareceu novamente. Esquece o que eu disse. Não quero deixar as coisas estranhas. Soltei um suspiro, um misto de alívio e ansiedade. Eu disse a mim mesma que era só um mal-entendido, que ele esqueceria e tudo voltaria ao normal. Mas ao largar o telefone, eu tinha a sensação incômoda de que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, eu estava começando meu dia com uma xícara de café na mão e o cabelo ainda bagunçado, quando ouvi uma batida na porta. Meu coração gelou. Eu não estava esperando ninguém. Quando abri, Caio estava lá com as mãos nos bolsos, parecendo tão casual como sempre. Mas havia algo diferente em sua postura. Seu sorriso despreocupado de sempre havia sumido, substituído por uma expressão séria. Caio, eu não estava te esperando, eu disse, tentando esconder minha surpresa. O que você está fazendo aqui tão cedo? Ele entrou sem esperar ser convidado. Eu estava aqui perto e pensei em passar. Era uma desculpa fraca. Caio não morava aqui perto, mas eu não contestei. Em vez disso, fechei a porta e o segui até a sala de estar. Ele se sentou no sofá, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Eu podia sentir a tensão no ar, densa e silenciosa. Está tudo bem? Perguntei, sentando na poltrona em frente a ele. Ele olhou para mim, seus olhos procurando os meus. Sobre ontem à noite, eu não quis te deixar sem graça. Eu soltei um suspiro baixo de alívio. Fiquei feliz por ele estar abordando o assunto. Tudo bem, Caio. Vamos só esquecer, ok? Ok, disse ele, mas balançou a cabeça. Eu não consigo esquecer, tia. Eu falei sério. Eu congelei, sem saber como responder. Não era assim que membros da mesma família deveriam conversar. Caio, comecei, cautelosa. Acho que você está confuso. O que quer que você esteja sentindo não é real. É real sim, ele me interrompeu, a voz firme, mas não agressiva. Eu sei que é errado, e estou tentando lutar contra isso, mas não consigo parar de pensar em você. Meu coração estava disparado, uma mistura de choque, confusão e até uma pontada de culpa. Como chegamos a esse ponto? Caio, eu disse, com a voz trêmula. Você precisa parar com isso. Você é meu sobrinho. Isso não está certo. Ele assentiu lentamente, o olhar fixo no chão. Eu sei que é errado.
Mas eu precisava te dizer como me sinto, porque guardar isso para mim estava me enlouquecendo. O silêncio tomou conta da sala por um momento, quebrado apenas pelo tic-tac suave do relógio na parede. Eu não sabia o que dizer, como consertar aquilo, ou se era possível consertar. Finalmente levantei-me. Eu precisava de um pouco de distância. Acho que você deveria ir embora, Caio. Nós dois precisamos de tempo para pensar. Ele olhou para mim, uma expressão de arrependimento e desejo em seu rosto. Ok, ele disse em voz baixa. Ele foi embora sem dizer mais uma palavra. E quando a porta se fechou atrás dele, senti uma onda de alívio, mas também uma sensação persistente de pavor. Mais tarde, enquanto o sol da tarde lançava longas sombras pela sala, vi a ponta de um envelope aparecendo por baixo da porta da frente. Meu estômago se contraiu quando o peguei. Eu sabia de quem era antes mesmo de abrir. Desdobrei o papel com as mãos trêmulas, meu coração martelando nos ouvidos. A caligrafia era inconfundivelmente a de Caio, limpa e deliberada, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente escolhida. A nota dizia: Tia, eu sei que você pediu espaço, e eu respeito isso, mas não posso fingir que esses sentimentos não existem. Não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse. Se você quiser que eu suma, é só dizer. Eu nunca mais vou te incomodar. Mas se existe uma pequena parte de você que sente o mesmo, por favor, me diga. Eu vou esperar. Fiquei ali, olhando para aquelas palavras, sem saber se ficava com raiva, lisonjeada ou apavorada. 1000 pensamentos corriam pela minha cabeça. Ele estava falando sério? E por que uma parte de mim hesitava em descartar isso completamente? Dobrei a nota e a guardei numa gaveta, fora de vista, mas não fora da mente. Eu disse a mim mesma que não responderia, que ignorá-lo era a melhor coisa a fazer. Mas, no fundo, eu sabia que ainda não tinha acabado. Mais tarde naquela noite, enquanto eu tentava dormir, meu telefone vibrou mais uma vez. Era Caio. Eu sei que disse que não ia mais incomodar, mas eu preciso saber se você recebeu minha carta. Olhei para a mensagem, debatendo. Finalmente digitei, recebi. Mas, Caio, isso tem que acabar. Não é saudável para nós dois. Sua resposta foi imediata. Eu paro se é isso que você quer. Mas você realmente não sente nada por mim? Nem um pouquinho? Meus dedos congelaram sobre o teclado. O que eu poderia dizer? Admitir qualquer coisa só pioraria as coisas, mas negar parecia desonesto. Finalmente escrevi: Caio, você é meu sobrinho. É tudo o que eu posso dizer. Não era a resposta que nenhuma das partes queria, mas era a única que eu podia dar. Na manhã seguinte fui para o trabalho, ansiosa por uma distração. Meu trabalho era meu refúgio, um lugar onde eu podia me concentrar e deixar meus problemas pessoais na porta. Mas, enquanto estava sentada na minha mesa, senti a estranha sensação de estar sendo observada. Olhei para cima e gelei. Caio estava do lado de fora da janela do meu escritório, com as mãos nos bolsos, uma expressão de conflito e determinação no rosto. O que você está fazendo aqui? Murmurei. Pedi licença e saí antes que ele decidisse entrar e criar uma cena. O que você está fazendo aqui? Perguntei, mantendo a voz firme. Eu precisava te ver, ele disse, a voz baixa, mas intensa. Você não respondeu minha pergunta ontem à noite, Caio. Eu já te disse, isso não é saudável. Não podemos continuar com essa conversa. Mas você não negou, disse ele dando um passo à frente. Você não disse que não sentia nada. Eu recuei um pouco, apertando a alça da minha bolsa. Não se trata de sentimentos, Caio. Trata-se do que é certo e errado. E não importa o que você pense, isso é errado. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei que é errado. Eu já disse isso a mim mesmo 100 vezes. Mas eu não consigo controlar o que sinto. Suas palavras pairaram no ar, pesadas e perturbadoras. Eu não sabia como responder, então me virei para ir embora. Tia, espere, disse ele, segurando meu braço gentilmente, mas com firmeza. Gelei, olhando para a mão dele antes de encontrar seu olhar. Havia algo cru e vulnerável em sua expressão, algo que me impediu de simplesmente ir embora. Eu não estou tentando arruinar sua vida ou dificultar as coisas, ele disse em voz baixa. Eu só preciso saber se há alguma chance. Se não houver, eu desapareço. Você nunca mais terá que me ver. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Meu coração doía, mas eu sabia que se isso continuasse, causaria ainda mais dor para nós dois. Caio, eu disse com a voz trêmula. Você é da família. É tudo o que isso pode ser. Ele assentiu lentamente, seus ombros caindo. Ok, disse ele, dando um passo para trás. Eu entendi. Vou te deixar em paz. Vendou ir embora, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Parecia que era isso. Parecia que finalmente tinha acabado, que poderíamos seguir em frente.
Mas mais tarde naquela noite, um telefonema virou tudo de cabeça para baixo. Caio tinha sofrido um acidente, e quando cheguei ao hospital, o que me disseram mudou tudo. A ligação veio tarde da noite. Bem quando eu estava me acomodando para dormir, meu celular vibrou insistentemente na mesinha de centro. Quando vi o nome de Caio na tela, meu estômago afundou. Mas não era ele. Era uma voz feminina e apressada do outro lado. Seu sobrinho sofreu um acidente. Ele está pedindo por você. O pânico tomou conta de mim. Sem pedir detalhes, peguei minhas chaves e saí correndo de casa. Meu coração martelava no peito enquanto eu dirigia até o hospital. Entrei pelas portas da emergência e examinei a sala até encontrá-lo. Caio estava deitado numa maca. Ele tinha um pequeno corte na testa e o braço estava numa tipóia. Ele olhou para cima quando me aproximei, seu rosto pálido, mas seus olhos ainda com aquela intensidade familiar. O que aconteceu? Perguntei, a voz aguda de preocupação. Ele deu um sorriso fraco. Nada demais. Só um pequeno acidente de carro. Ah, Caio, eu disse, exasperada. Você me deu um susto enorme. Ele riu baixinho, depois fez uma careta, segurando a costela. Desculpa. É que, eu não sabia para quem mais ligar.